Bom dia a todas, bom dia a todos. Havendo quórum regimental, estando presente o Ministério Público de Contas, dando boa-vinda, doutor Mário. Declaramos aberta a sessão 1000ª-229ª. Iniciando com a aprovação da ata da sessão 1000ª-228ª, que foi passada para todos aqui presentes. Alguma observação, algum acréscimo? Então, dou como aprovada a unanimidade a ata da sessão 1000ª-228ª. Dando prosseguimento à sessão, passamos ao julgamento dos processos. Processo 18.894, com a palavra o nobre conselheiro José Augusto Araújo de Faria. Obrigado, senhora presidente, nobre procurador, senhora conselheira, senhores conselheiros. Este processo trata-se da prestação de contas do Fundo de Desenvolvimento Estadual FDES, exercício 2013, de responsabilidade do senhor Márcio Veríssimo de Carvalho Dantas, secretário de Estado de Planejamento, encaminhada esta Cor de Conta pelo ofício 463 da CEPLAN, em 2014, em 5 de maio do mesmo ano, visto a folha 02, citado, o gestor, a folha 81, deixou passar em áudio a explicação da ressalva, conforme certidão da Secretaria das Seções, a folha 82 dos autos. O Ministério Público Especial, por sua procuradora, a doutora Ana Helena de Azevedo Lima, falou no feito a folha 84, pugnando pela reprovação das contas em face da falta de operação do fundo, contrariando a lei que o criou e também a desincorporação de patrimônio no valor de R$ 527.359, sem o envio das respectivas comprovações, exigência da Lei 4.320/64, em seus artigos 94 e 96, e Decreto 12.672/2005, que é o Manual de Administração de Bens Móveis do Estado. Em face dessas constatações, citei novamente o senhor Márcio Veríssimo Carvalho Dantas, a folha 86, que solicitou dilação de prazo por mais 15 dias, o qual lhe foi concedido, tendo este apresentado defesa às folhas 88/95 e documentação de folhas 96/100 de natureza tempestiva, conforme certidão da Secretaria das Seções, da folha 101. Caminhado este ADAFA, esta relatório conclusivo de análise técnica, folha 103/107, concluiu, pela regularidade com ressalva das contas do fundo, considerando como ressalva a desincorporação dos bens móveis no valor de R$ 527.359, sem as devidas comprovações exigidas na Lei Federal 4.320/64, artigos 94 e 96, como já citei, e o Decreto 12.062/2005. As folhas 111/113, Ministério Público Especial, em pronunciamento, a sua ilustre procuradora Ana Helena de Azevedo Lima, manteve o pronunciamento de folha 84 dos autos, excelência. É o meu relatório. Obrigada, conselheiro. Passa a palavra ao nobre procurador. Senhora presidente, senhora conselheira do SINE e demais conselheiros, a prestação de contas em mesa vem do Fundo de Desenvolvimento Estadual de 2013, sob responsabilidade do senhor Márcio Veríssimo Carvalho Dantas. Ingressou na Corte tempestivamente. A análise respectiva verificou que o fundo foi criado pela Lei 565 de 75 e tem por finalidade o financiamento de projetos prioritários em áreas estratégicas para o desenvolvimento estadual. Constatou ainda que não houve execução de receitas e despesas no período, mas apenas a desincorporação de bens móveis no valor de R$ 527.359, que, segundo nota explicativa, foi acatada pela Contabilidade Geral do Estado, sugerindo, ao final, a regularidade com ressalva das contas em tela, pela falta de efetividade e operacionalidade do fundo. Com efeito, foi citado para a defesa responsável, mas não aproveitou a oportunidade. O processo foi encaminhado ao Ministério Público, que, após verificar a falta de operação do fundo e a desincorporação do patrimônio no valor já citado, sem o envio das respectivas comprovações, opinou pela reprovação das presentes contas e devolução do valor de R$ 527.359,
bem como pela citação do gestor para contraditório específico. Regularmente citado, o responsável apresentou a defesa de folhas 88 a 95, alegando que o Estado não possuía até o ano de 2000 um sistema informatizado com ferramenta capaz de atender às ações relacionadas ao controle de bens permanentes, possibilitando a apresentação de uma relação precisa de todos os bens classificados como ativo fixo do Estado, por consequência, na apresentação do inventário geral de bens na forma pretendida. Asseverou também que esse comportamento não decorreu de dolo ou culpa da atual gestão, mas sim das limitações da administração estadual nas décadas de 70, 80 e 90, que nunca dispôs de inventário geral de bens relativos ao Fundo de Desenvolvimento Estadual. Noticiou ainda que a desincorporação de bens móveis naquele valor teve sua legítima baixa em 31 de dezembro do fim do ano de 2013, 31 de dezembro de 2013, com a anuência da Contabilidade Geral do Estado, e que o valor baixado fundamentou-se pelo levantamento realizado pela Comissão de Inventário e que não foi enviado. Por fim, sustentou que os citados bens foram adquiridos em 1988, e que, mesmo que existissem, estariam depreciados pelo decorrer do tempo. O relatório conclusivo da análise ratificou o entendimento inicial, considerando regular com ressalvas as contas em questão, valendo como ressalva a desincorporação de bens móveis sem as devidas comprovações de estilo. Quanto à inoperância do fundo, considerou que este é fato atípico, daí porque retificou o motivo da ressalva prolatada no primeiro relatório. Analisando os autos, constata-se realmente que houve a falta de operação do Fundo de Desenvolvimento Estadual, contrariando a lei que o criou, bem como a ocorrência de desincorporação de patrimônio naquele valor que já citei, sem o devido envio das respectivas comprovações, contrariando a lei 4.320, artigos 94 e 96, decreto número 2.672, que é o Manual de Administração de Bens Móveis do Estado. Apesar das argumentações do gestor, de que o Estado não dispunha de sistema informatizado de controle de bens, a contabilidade patrimonial exige o registro de bens com a caracterização de cada um deles e dos responsáveis por sua guarda e administração, como dispõe o artigo 94 da Lei 4.320. Ademais, verifica-se que nas contas do Fundo de 2011, que consta da relação dos bens móveis adquiridos no ano de 88, anexa um caminhão, que deveria também constar do levantamento geral de veículos do Estado, a ser encaminhado junto com a prestação de contas do Governo Estadual nos termos do inciso 19 do artigo 78 da Carta Estadual de 88. Referida à prestação de contas de 2011, foi julgada regular com ressalva através do acordo 8459, valendo como ressalva a falta de inventário de operacionalização do fundo, de cujo teor, a origem foi notificada em 21 de 1 de 2014, antes do envio destas contas. Por outro lado, a depreciação total do bem não autoriza sua baixa imediata, a depender de informações complementares constantes do inventário, como o estado de conservação ou a sua inutilidade, mas apenas que o seu registro passe a ter valor simbólico, até que se faça o processo de desincorporação. Ante o exposto, o Ministério Público de Contas, como dito pela procuradora Ana Helena, opina pela reprovação destas contas, com fulcro nas alíneas A e B do inciso 3º do parágrafo único, do artigo 51 da Lei Orgânica do Tribunal, e pela instauração de tomada de contas especial, com fulcro no parágrafo 1º do artigo 44 da mesma lei, para que o gestor apure a destinação dos bens do fundo, sob pena de devolução de R$ 527.359 na forma do caput do artigo 54 do mesmo diploma. É o parecer. Obrigada, senhor procurador. Passa a palavra ao nobre conselheiro relator. Excelência, achei extremamente bem fundamentado o parecer ministerial e, de forma que eu não vou me tornar repetitivo, eu adoto, incorporo e transcrevo na íntegra o parecer que torna o meu voto. Muito obrigado. Obrigada, conselheiro. Passamos à votação. Conselheiro Valmir Gomes Ribeiro. Põe o voto, senhora presidente. Conselheiro Antônio Malheiro. Ok. Excelência, com relação à prestação de contas do Fundo de Desenvolvimento, nós temos um único problema, que é exatamente o problema patrimonial. E eu queria lembrar que, nessa parte do problema patrimonial, em 2009,
o Tribunal de Contas chamou o Executivo para que, então, fosse feito definitivamente o inventário, para que o patrimônio físico passasse a coincidir com a realidade, porque até então só conferíamos o valor financeiro. E o que foi feito em 2013 foi exatamente isso, ou seja, se ajustou o patrimônio físico para que daí para frente, então, nós tenhamos um dado verdadeiro no patrimônio em função das ações do tribunal. E ficou definido também que nós faríamos um marco para acertar isso. Então, tendo em vista que o único problema nesta prestação de contas é só esse, e nós sabemos exatamente qual é, e entendendo essa situação que o tribunal provocou e que aqui acabou sendo executada, nós poderíamos até pedir alguma outra situação, mas não eliminar, porque nós estamos sabendo o que aconteceu. Foi exatamente o ajuste do patrimônio físico àquilo que realmente existe. Então, nesse sentido, eu voto pela regularidade com ressalvas, tendo em vista o marco acertado e exigido para controle preciso do inventário. Então, é como vale. Conselheiro Antônio Cristóvão. Presidente, eu tenho o mesmo entendimento do conselheiro Meleiro, para regularidade com ressalvas, já que tem decisão. Conselheiro Ronald Polanco. Conselheira Dulcineia de Araújo. Senhora presidente. Então, por maioria, regular com ressalva. Vencido em parte, o conselheiro relevou. Processo 19.274. Passo a palavra ao nobre conselheiro Valmir Gomes Ribeiro. Obrigado, senhora presidente. Processo 19.274. Esse processo, senhora presidente, eu vou retirar de pauta para melhor averiguá-lo. Pois não, conselheiro. O senhor continua com a palavra, agora com o processo 17.330. Muito obrigado, senhora presidente. Relatório. Trata o presente feito de recurso de reconsideração interposto pelo senhor Cassiano Figueira Marques de Oliveira, secretário de Estado à época, em face da decisão contida no acordo número 7.995, de 2012, que considerou irregular a prestação de contas da Secretaria de Esporte, Turismo e Lazer, exercício 2009, em apenso, e condenou o recorrente à devolução de R$ 1.932.662,24 e ao pagamento de multa em razão das condutas descritas no acordo guerreado, folha número 256/257 do processo apenso. O pedido é tempestivo e tem amparo legal no artigo 67, inciso 1 da Lei Complementar Estadual número 38/93 e artigo 156(1) e 157 do Regimento Interno desta Corte de Contas, em suas razões recursais e em sede de preliminar, o gestor argue 3 denúncias, ou seja, 3 nulidades, sendo, primeiro, nulidade do processo por ausência de citação de todos os responsáveis pela utilização e repasse de dinheiro público, folha 7/13. 2, nulidade do julgamento em face da necessidade de instauração da competente tomada de contas especial. 3, nulidade da decisão pela ausência do quórum para julgamento
da prestação de contas, folhas 19/21. Teve quórum. No mérito, expõe a matéria fática e, ao final, requer o recebimento do pedido e o consequente provimento do mesmo para reformar o acordo ocorrido para considerar regular as contas da Secretaria de Estado de Esporte, Turismo e Lazer, exercício orçamentário e financeiro de 2009. A primeira EGC é responsável pela análise da matéria recursal, produziu o relatório técnico de folha 50/62, onde manifestou-se pela rejeição das preliminares arguidas pela defesa, pugnando ao final pelo provimento parcial do recurso na forma expendida nos itens 4 a 5.5 do relatório técnico, folha 60/62. Remetidos autos ao Ministério Público Especial junto à Corte, esse se manifestou, por intermédio de seu ilustre procurador, doutor Sérgio Cunha Mendonça, as folhas 70/75. É o relatório, senhora presidente. Obrigada, conselheiro. Passo a palavra ao nobre procurador. A reprovação das contas contra a qual se insurge o senhor Cassiano Figueira Marques de Oliveira foi fundamentada nos seguintes pontos. Primeiro, divergência no valor da execução orçamentária e financeira e no demonstrativo de obras contratadas pela origem. Foi a Secretaria Estadual de Esporte, Turismo e Lazer em 2009. 2, indevida inclusão de valores liquidados no período de restos a pagar, no relatório de restos a pagar. Indícios de alteração da ordem cronológica de pagamentos. Diferença nos valores dos balanços financeiro e patrimonial. Correção no lançamento contábil dos valores de aquisição de bens móveis praticados no exercício. Ausência de justificativa para a legalidade, critérios e valores repassados às instituições sem fins lucrativos. Ausência de respectivas prestações de contas dos repasses mencionados naquele item. Não comprovação dos saldos financeiros apresentados no balanço da ordem de R$ 311.221,96. Devolução do montante de R$ 1.932.663,24, em decorrência do noticiado nos itens 6 e 7 anteriormente. E 10, aplicação de multa de 10% sobre o valor a ser devolvido. Verifica-se que o recorrente solicitou o pedido de nulidade do acórdão pelos seguintes motivos: a ausência de citação de todos os responsáveis, não instauração de tomada de contas especial e falta de quórum para julgamento da prestação de contas. Quanto à ausência de citação dos responsáveis, a área técnica refutou o pedido do recorrente, alegando que a responsabilidade é cabível ao dirigente máximo do órgão, sendo a citação dirigida a este. Ademais, verificou-se que o gestor foi citado em 2 oportunidades, sendo-lhe garantida ampla defesa, o contraditório e o devido processo legal. Com relação à não instauração de tomada de contas especial, consta nos autos do processo da prestação de contas documentos que subsidiaram a análise, não sendo necessário o estabelecimento de tal procedimento. Em relação à falta de quórum para julgamento, constatou-se também a improcedência do pedido, uma vez que, em consulta à ata da sessão de julgamento da matéria, verificou-se que a compuseram o presidente José Augusto Araújo de Faria, os conselheiros Almir Gomes Ribeiro e Antônio Jorge Malheiro, a auditora substituta de conselheiro Maria de Jesus Carvalho de Souza e o representante do MPE, o procurador Mário Sérgio Nery de Oliveira. Portanto, houve quórum para julgamento do processo em questão, não subsistindo dessa forma a alegação do recorrente. Quanto aos pontos que serviram de base para a desaprovação da prestação de contas, verifica-se que o item 1 foi descrito de forma genérica,
é possível identificar o inteiro teor da irregularidade no relatório técnico do processo de origem. Portanto, divergência no demonstrativo da execução orçamentária e financeira refere-se à diferença de valores entre a conta aquisição de bens móveis, no valor de R$ 377.489,91, e a conta equipamentos e material permanente do anexo 2, no montante de R$ 242.364,89. A respeito dessa falha, a análise técnica acatou a justificativa do recorrente, o qual alega que o valor de R$ 242.364,89 refere-se a valores empenhados no exercício 2009, sendo somente liquidado o montante de R$ 227.589,89, que, somado ao valor de R$ 162.000, com aquisição de veículos naquele ano, aliás, no ano de 2008, perfaz um total de R$ 389.589, R$ 389.589,89. Relata também que houve um erro de lançamento no sistema GRP no valor de R$ 2.000 e erro no lançamento da nota fiscal avulsa, número 31.109, de 2 centavos. Dessa forma, o valor de R$ 377.489,91, somado com 12.000 e diminuindo 2 centavos, tem como resultado a importância de R$ 389.589,89 inscrita em aquisição de bens móveis. Quanto à divergência no demonstrativo de obras tratadas, os recorrentes não apresentou defesa. No entanto, verifica-se que a falha consta de forma genérica no acórdão, não sendo possível identificar a real natureza da mesma. Nesse item, constata-se que a impropriedade está descrita no relatório técnico, de folha 221 do processo de origem. A área técnica aponta que o valor apresentado no demonstrativo de obras deveria coincidir com os valores apresentados no anexo 2, para despesas com obras e instalações, e na DVP, construção e aquisição de bens imóveis. Nesse ponto, não acompanhamos tal entendimento, tendo em vista que, em princípio, esses valores não precisam ser idênticos. Em verdade, esses demonstrativos servem para fornecer informações sobre a posição patrimonial do órgão. Ademais, não há indícios de que o demonstrativo de obras esteja divergente, como ficou evidenciado na linha A do acórdão. Portanto, damos por sanadas as falhas dos itens 1 e 5. Em relação ao item 3, a área técnica acatou a justificativa do recorrente, o qual afirma que, em alguns casos, houve alteração da ordem cronológica de pagamentos em virtude de alguns credores deixarem de manter a regularidade fiscal, dessa forma impedindo a efetivação dos pagamentos. Quanto ao item 7, a primeira IGCE reanalisou as prestações de contas dos convênios listados nas tabelas 1 e 2, de folhas 5659, e constatou que ainda ficou pendente de comprovação um montante de R$ 1.293.646,14. Frisou que os convênios número 2 e 4 de 2009, ambos realizados com a Federação de Futebol do Estado, contêm previsão de repasse de recursos a entidades ligadas, filiadas e congêneres, sendo a mesma vedada pela Instituição Normativa da Secretaria do Tesouro Nacional número 1. Ademais, não foi possível apurar por meio das prestações de contas dos citados convênios a aplicabilidade dos valores repassados, uma vez que consta apenas o recibo por parte dos filiados. A irregularidade do item 8, diz respeito à não comprovação da totalidade do saldo a ser transferido para o exercício seguinte no balanço financeiro, restando a comprovar o montante de R$ 311.221,96. O recorrente justifica que esse valor tem origem na devolução dos recursos financeiros de convênios federais de anos anteriores, que foram liquidados somente em 2010, no total de R$ 297.593,28. No entanto, ainda ficou restando uma diferença de R$ 13.628,68. De acordo com o recorrente, essa diferença corresponde a saldos de contas de convênios com o BNDES, onde suas conciliações bancárias são realizadas pela Secretaria da Fazenda. No entanto, o recorrente não apresentou documentos que comprovem o respectivo valor. Por fim, em relação aos itens 2 e 6,
verifica-se que o recorrente não logrou êxito em demonstrar a correção dos mesmos. Ante o exposto, o Ministério Público de Contas, o seu procurador Sérgio Cunha, opina pelo conhecimento do recurso, por ser próprio e tempestivo, para, no mérito, dar-lhe parcial provimento, no sentido de retificar o acórdão 7995 de 2012 nos seguintes pontos: remover as falhas apontadas nas alíneas A, C e E do item 1º, em razão dos motivos já demonstrados neste parecer. Na linha G, alterando o texto para, aspas, algumas prestações de contas e de convênios apresentam-se de forma incompleta, não sendo possível comprovar a regularidade das despesas no total de R$ 1.293.646,14. Na linha H, o saldo pendente de comprovação no balanço financeiro passa a ser de R$ 13.628,68. No item 2, o valor da devolução aos cofres do Tesouro Estadual passa a ser de R$ 1.293.646,14. R$1.293.646,14. E, por fim, no item 5º, que se refere ao item 3º, o valor da devolução aos cofres do Tesouro passa a ser de R$ 13.628,68, correspondente à não comprovação da totalidade do saldo transferido para o exercício seguinte, é o parecer. Obrigada, senhor procurador. Passa a palavra ao nobre conselheiro relator. Obrigado, senhora presidente. Conclusão e voto. Visto, analisado e discutido o presente processo e considerando e consubstanciado no relatório técnico a folha 50/62 do parecer ministerial, de folha 70/75, e considerando que as razões apresentadas pelo recorrente não foram capazes de dividir completamente a decisão recorrida, assim, acatando o douto parecer do Ministério Público Especial junto à Corte de Contas, voto 1. Pelo conhecimento do presente recurso, por ser próprio e tempestivo, e em sede de preliminar, pela realização das teses, pela rejeição das teses de nulidade arguida pelo recorrente, e no mérito dar-lhe parcial provimento para reformar o acordo número 7.995/2012, de 22 de novembro de 2012, folha 256/257, do processo apenso para 1.1, considerar irregular a prestação de contas do da Secretaria de Estado de Esporte, Turismo e Lazer, exercício 2009, de responsabilidade do senhor Cassiano Marques de Oliveira, secretário de Estado à época, com fulcro nas alíneas B e C, inciso 3 do artigo 51 da Lei Complementar Estadual número 38 de 93, em face das seguintes falhas: a indevida inclusão de valores liquidados no relatório de restos a pagar; b, diferença nos valores dos balanços financeiros e patrimonial; c, falta de justificativa sobre a legalidade, critérios e valores repassados a instituições sem fins lucrativos. 1.2, alterar parcialmente o texto da alínea G do item 1 do referido aresto, que passa a ter a seguinte redação: algumas prestações de contas de convênios apresentam-se de forma
incompleta, não sendo possível comprovar a regularidade das despesas no valor de R$ 1.293.646,14. 1.3. De igual forma, alterar o texto da linha H do item 1 da decisão recorrida, que passa a ter a seguinte redação: não comprovação dos saldos financeiros apresentados no balanço no montante de R$ 13.628,68. 2. No item 2 do acórdão atacado, o valor da condenação imposta ao senhor Cassiano Marques de Oliveira, secretário à época, a ser devolvido aos cofres do Tesouro Estadual, deverá ser reduzida para R$ 1.293.646,14. 3. No item 3 do aresto, o valor da condenação aplicada ao recorrente deverá ser alterada para R$ 13.628,68, correspondente à não comprovação da totalidade do saldo a ser transferido para o exercício seguinte. 4. Excluir da decisão as falhas apontadas nas alíneas A, C e E do item 1, em razão do acolhimento das justificativas expostas pelo recorrente alterar as alíneas G e H, assim como o valor das condenações na forma manifestada neste relatório, mantendo-se os demais termos na decisão guerreada. Após as formalidades de estilo, pelo arquivamento do presente processo. É como voto, senhora presidente, senhoras e senhores conselheiros. Obrigada, conselheiro. Passamos à votação. Conselheiro José Augusto. Acompanho. Conselheiro Antônio Malheiro. Acompanho o voto, excelência. Conselheiro Antônio Cristóvão. Acompanho o relator. Conselheiro Ronald Polanco. Conselheira do Cine. Senhora presidente, eu tenho manifestado aqui no pleno a minha discordância em relação a que as entidades que recebem recursos, elas fiquem sempre sem uma punição, sem um consequente acompanhamento. Nessa forma, eu vou pedir vista dos autos. Pois não, conselheira. Após o pedido de vista, parte da conselheira do Cine, passamos então ao processo 14.825. Agora com a palavra o nobre conselheiro Antônio Jorge Malheiro. Obrigado, excelência. Trata o presente processo da prestação de contas do senhor Joás da Silva dos Santos, ex-prefeito do município de Capixaba, referente ao exercício de 2011, apresentada tempestivamente na forma física. A arrecadação total do município naquele exercício atingiu um montante de R$ 9.727.000. A despesa totalizou R$ 9.514.000. Houve um pequeno superávit de R$ 212.000. Foram gastos, porém, apenas 22,26% das receitas provenientes de impostos e transferências na manutenção e desenvolvimento do ensino, portanto, aquém do previsto no artigo 212 da Constituição Federal. No Fundeb foram gastos R$ 3.828.000 e na manutenção e no pagamento dos professores 63,01% deste valor, atendendo assim às disposições constitucionais transitórias.
Na saúde foram aplicados 16,32% do valor da receita, R$ 5.637.000. Porém, o repasse ao Poder Legislativo totalizou R$ 346.500, mas isso é 7,28% da receita base de cálculo, ultrapassando assim o valor definido na Constituição Federal. A despesa com o pessoal atingiu 10 milhões, representando, ao final, 55% da receita corrente líquida. Foram apresentadas várias outras falhas de natureza financeira e contábil. Foram citados o gestor e o contabilista, somente o primeiro apresentou defesa, fora do prazo, conforme se depreende da certidão emitida pela Secretaria às folhas 287, mas que foi por nós trazido aos autos, em face do princípio da busca da verdade real, e é um procedimento adotado nesta Corte. Após a análise da documentação juntada aos autos, a inspetoria, em seu relatório técnico complementar, concluiu que a defesa não sanou as falhas e as irregularidades anteriormente apontadas, com exceção daquela relativa à ausência na prestação de contas do instrumento legal que fixou os subsídios dos agentes políticos e, parcialmente, a inconsistência do balanço financeiro, restando pendente apenas a comprovação de um saldo de 50 centavos. O gestor atravessou nova documentação, o feito retornou à DAFO, e, após análise dos argumentos e dos novos documentos trazidos pelo gestor, a segunda inspetoria emitiu novo relatório técnico, concluindo que a defesa sanou parte das falhas que persistiam, restando o descumprimento do artigo 2º da Resolução 62, em face da intempestividade na entrega da mídia magnética, a ausência de documentos dos incisos 16, 17, 18 e anexo 4 da Resolução 62 deste Tribunal, relativa a demonstrações das licitações dos contratos, convênios, acordos e ajustes celebrados e obras contratadas, e ainda as irregularidades relativas à não comprovação do saldo patrimonial, aplicação dos recursos do Fundeb abaixo do limite previsto no artigo 212, mas aqui seria até da Constituição, despesas com pessoal acima do limite estabelecido no artigo 20 da Lei de Responsabilidade Fiscal, e ainda a documentação não foi apresentada e justificada com a documentação o pagamento no valor de R$ 10.200 de uma bolsa de estudo concedida a um estudante de medicina no período de janeiro a novembro de 2010. Para subsidiar as contas, foi apensado aos autos o processo 14.676, relativo ao relatório resumido de execução orçamentária do 6º bimestre do exercício em análise. O doutor Ministério Público Especial de Contas, através do seu procurador, doutor Mário Sérgio Nery de Oliveira, pronunciou-se às folhas 342 a 344. É o relatório, excelência. Obrigada, conselheiro. Passa a palavra ao nobre procurador. Como visto, prestação de contas do governo de Capixaba, referente a 2010, sob a responsabilidade do senhor Joás da Silva Santos, dotada de contabilização dos repasses feitos ao Poder Legislativo da unidade, mas evidenciando muitas distorções. Foi citado o responsável para dizer sobre os seguintes apontamentos: intempestividade na entrega da mídia magnética, classificação indevida do elemento de despesa relativa a despesas com vencimentos e vantagens fixas, inconsistência do balanço financeiro, em face da divergência verificada entre o valor transferido para o exercício seguinte, de R$ 462.005,59, e aquele apurado nos extratos bancários apresentados na prestação de contas. Inconsistência no demonstrativo das variações patrimoniais em virtude de erro no registro contábil da incorporação do material de consumo. Entradas de estoque não almoxarifado no valor de R$ 2.049.330 nas variações ativas, registrados no grupo independente da execução orçamentária, contrariando o artigo 96 da Lei 4.320. Inconsistência do balanço patrimonial em face da não comprovação do saldo patrimonial de R$ 686.086,53, do saldo dos bens móveis de R$ 3.397.322,30 e do saldo dos bens imóveis de R$ 450.803,83. Inconsistência do demonstrativo da dívida flutuante em face da divergência entre o valor do saldo
atual para 2010 de R$ 639.301,11, de restos a pagar processados e não processados constantes do processo 13.865, referente à prestação de contas de 2009, e o valor de restos a pagar de R$ 465.877,77, processados e não processados, informado no anexo 17 desta prestação. Em consistência da demonstração das variações patrimoniais, em virtude da ausência do valor da correção ou atualização do saldo da dívida ativa, contrariando o artigo 2º da Lei 6.830. Ausência na prestação do instrumento legal que fixou os subsídios dos agentes políticos. Ausência da documentação relativa ao pagamento de R$ 10.200 referente a uma bolsa de estudos concedida ao estudante de medicina Sr. Dione Pessoa Albuquerque entre janeiro e novembro de 2010. Falta da lei que instituiu o plano plurianual para o quadriênio 2010-2013 e omissão dos documentos exigidos nos anexos 16, 17 e 18 do anexo 4º da resolução do Tribunal número 62, relativos aos demonstrativos das licitações, contratos, convênios, acordos e ajustes celebrados e das obras contratadas. Foi chamado também o senhor Joás da Silva Santos para dizer sobre todos os itens antes listados e ainda pelo seguinte: insuficiência da despesa com a manutenção e o desenvolvimento do ensino, repasse ao legislativo acima do limite definido no artigo 29, letra A da Carta Federal, extrapolação do limite de despesa com pessoal, em desacordo com a letra B do item 3º do artigo 20 da LRF. Verifica-se da instrução que as respostas juntadas eliminaram apenas a falta de declaração de habilitação profissional do contador subscritor da matéria, bem assim os desencontros do saldo financeiro para o exercício seguinte e relacionados aos bens móveis e imóveis, apelando-se para o princípio da insignificância. Isto posto, sugerimos a emissão de parecer prévio, recomendando a desaprovação destas contas, a teor, por analogia, do disposto na letra B do inciso 3º do artigo 51 da Lei Orgânica do Tribunal, e o julgamento de seus aspectos de gestão, conforme a jurisprudência local, mediante a aplicação das multas cogitadas pela 2ª GCE e imputação de débito ao ordenador, relativamente à bolsa de estudo que já mencionamos. É o parecer. Obrigada, senhor procurador. Passo a palavra ao nobre conselheiro relator. Obrigado, excelência. Em face dos dados apresentados, verifica-se que a análise técnica apontou as seguintes falhas e irregularidades ao final da instrução: o descumprimento do artigo 2º da Resolução 62, em face da intempestividade na entrega da mídia magnética, inconsistência do balanço patrimonial, em face da não comprovação do saldo patrimonial, aplicação dos recursos na manutenção e desenvolvimento do ensino abaixo do limite previsto no artigo 212 da Constituição Federal, repasse ao legislativo acima do limite previsto no artigo 29A da Constituição, despesas com pessoal acima do limite estabelecido na linha B, inciso 3 do artigo 20 da Lei de Responsabilidade Fiscal, sem, no entanto, ter sido apurado o seu início, a ausência na prestação de contas da documentação relativa ao procedimento da concessão de bolsa de estudo a estudante de medicina no período de janeiro a novembro de 2010, no valor de R$ 10.200, impossibilitando a verificação da legalidade dos requisitos para concessão previstos no artigo 1º e seguintes da Lei Municipal 326 de 2008, haja vista que, em sua defesa, o gestor limitou-se em apenas anexá-la aos autos. A ausência também dos documentos constantes nos incisos 16, 17 e 18 do anexo 4 da Resolução 62, relativos aos demonstrativos de licitações, contratos, convênios e ajustes, e das obras contratadas. Quanto à despesa com pessoal acima do limite, verifica-se que a mesma, no primeiro semestre do exercício em análise, já havia ultrapassado o estabelecido na linha B do inciso 3 do artigo 20 da Lei de Responsabilidade Fiscal, representando 61,49% da receita corrente líquida, conforme se extrai dos autos do processo 14.117. Assim sendo, voto pela emissão de parecer prévio, considerando irregulares as contas do senhor Joás da Silva dos Santos, prefeito à época do município de Capixaba,
referentes ao exercício de 2010, em face das irregularidades acima indicadas e pelo encaminhamento de cópia dos autos à Câmara Municipal de Capixaba para o seu julgamento, de acordo com o ordenamento constitucional. Em destaque, pela emissão de acórdão condenando o gestor à devolução aos cofres municipais da importância de R$ 10.200, corrigida monetariamente, referente ao pagamento de bolsa de estudo, sem a devida comprovação do preenchimento dos requisitos legais para a sua concessão. Ao pagamento de multa no montante de R$ 7.400, com base no artigo 89 da Lei Complementar 38, em face das irregularidades apontadas, em especial a realização de despesas com pessoal acima do limite estabelecido na linha B e a aplicação dos recursos na manutenção e desenvolvimento do ensino abaixo do limite previsto no artigo 212 da Constituição Federal. Pelo desapensamento e arquivamento do processo 14.676, relativo ao relatório resumido da execução orçamentária do 6º bimestre, pela determinação atual gestor para a recondução imediata dos valores da despesa de pessoal aos limites da Lei de Responsabilidade Fiscal, caso ainda persista tal desatino, pelo encaminhamento ao Ministério Público Estadual para as providências que entender pertinentes em face da infringência do artigo 29A, parágrafo 2º, inciso 1 da Constituição Federal, e após pelo arquivamento dos autos, é como voto, Excelência. Obrigada, conselheiro. Passamos à votação. Conselheiro José Augusto. Relator. Conselheiro Valmir Ribeiro. Acompanho o voto, senhora presidente. Conselheiro Antônio Cristóvão. Acompanho o relator. Conselheiro Ronald Polanco. Acompanho o voto. Conselheira Dulcinea. Com o relator, senhora presidente. Não há unanimidade nos termos do voto do conselheiro relator, que continua com a palavra com o processo 19.012. Obrigado, Excelência. Tratam os autos agora da prestação de contas da Companhia de Saneamento do Estado do Acre, Sanacre, exercício de 2013, de responsabilidade do senhor Eluzimar Alencar de Almeida, diretor-presidente, apresentada tempestivamente no dia 5 de maio de 2014. A terceira inspetoria, em sua análise técnica inicial, verificou o seguinte: que, quanto aos documentos que devem ser encaminhados a esse tribunal, em face da Resolução 62, foi constatada a ausência de peças obrigatórias previstas no anexo 8 da resolução supracitada, e que são elas: a atualização do inventário analítico de bens imóveis, o demonstrativo das licitações realizadas, cópia do ato de fixação de remuneração dos administradores e membros dos conselhos, demonstrativo dos recursos originários de dotações orçamentárias do Estado, destacando sua destinação, parecer de auditoria independente sobre as demonstrações financeiras. Conforme informações trazidas pelo relatório circunstanciado e apontados no relatório técnico, a folha 190, a companhia possui passivos com o fisco municipal, estadual e federal, sendo o maior deles com o INSS, na ordem de 12.780.000, mas que está inserido no Refis, aguardando a consolidação pela Receita Federal, e um débito trabalhista na ordem de R$ 6.200.000. A análise dos índices econômicos financeiros foram feitos, um quociente de liquidez de 0,95, abaixo de 1, um índice de endividamento geral bastante elevado, e a análise da evolução do patrimônio líquido aponta a descapitalização da empresa em função do constante aumento da conta prejuízos acumulados, conforme a tabela folha 194. Quanto às despesas, constatou-se aumento de 7,76% em relação ao ano anterior, sendo 8,32% de despesas com pessoal, 8,35% por serviços com terceiro e 200% nas despesas operacionais, que são pequenas, por isso atinge esse vulto, que a maioria é pagamento sempre dos parcelamentos. No entanto, verificou-se que a conta multas e acréscimos moratórios apresentou o valor de R$ 575.285,23, não sendo evidenciado a que se refere a tais multas e acréscimos moratórios, o que evidenciando o ato antieconômico. A demonstração das mutações do patrimônio líquido demonstra o capital social subscrito na SANAC de 123 milhões, o resultado líquido do exercício foi até positivo e elogiável, o prejuízo acumulado foi reduzido em R$ 3.047.000. A terceira inspetoria concluiu seu relatório apontando a irregularidade em face daquelas multas que foram destacadas.
O gestor foi devidamente citado, conforme certidão de folhas, as folhas 210 e cópia do diário eletrônico, as folhas 211, e o Ministério Público Especial de Contas manifestou-se a folha 216 e 217 através de sua ilustre procuradora, doutora Ana Helena de Azevedo Lima. É o relatório, excelência. Obrigada, conselheiro. Passo a palavra ao nobre procurador. Como visto, a matéria é tempestiva e tem a responsabilidade do senhor Luzimar Alencar de Almeida. A análise inicial constatou em seu desabono as seguintes falhas e irregularidades: apresentação incompleta do rol dos responsáveis, ausência de encaminhamento dos demonstrativos sobre licitações realizadas e do demonstrativo de recursos originários de dotações do Estado, contrariando a Resolução 62, ausência de parecer dos auditores independentes, ausência das assinaturas dos administradores nas demonstrações, falta de planejamento, configurada pela excessiva variação entre o orçamento inicial e final, que variou mais de 8.500%. Depreciação contabilizada em desacordo com as normas contábeis. Cumprimento parcial do inciso 14 do anexo 8º da Resolução 62. Ausência do inventário atualizado dos bens imóveis. Pagamento de multas e acréscimos de mora constante na demonstração do resultado do exercício no valor de R$ 575.285,23, ausência de fichas financeiras para comprovação da remuneração dos administradores da companhia. Do exame procedido, verifica-se que o responsável, apesar de devidamente citado, deixou transcorrer o prazo para a apresentação de sua defesa sem qualquer manifestação acerca das irregularidades inicialmente apontadas e sem qualquer explicação para o pagamento de multas e acréscimos de mora, falta que pode configurar dano à companhia. Ademais, foram levantadas falhas formais, como a ausência de documentos de estilo e de planejamento, que devem ser corrigidas nas próximas edições da espécie. Ante o exposto, o Ministério Público de Contas, por sua procuradora Ana Helena, opina por nova citação do responsável para contraditório específico, com fulcro no parágrafo 1º do artigo 48 da Lei Complementar 38, notadamente quanto ao pagamento de multas e acréscimos de mora, sob pena de responsabilização pelos valores questionados e reprovação das contas, dentre outras combinações ao parecer. Obrigada, senhor procurador. Passo a palavra ao nobre conselheiro relator. Obrigado, excelência. Excelência, eu queria apenas fazer até, por deferência ao douto Ministério Público, fazer uma breve justificativa de que nós não fizemos a nova citação, tendo em vista que ela foi regular e para dar força, inclusive, ao nosso novo procedimento, atestado de que houve a efetiva citação, então não quisemos repeti-la para que nós, então, possamos fortalecer esse modelo que nós estamos adotando. E, sendo assim, voto. E, portanto, houve a citação e não houve a defesa, então, a defesa correu em Albis. Voto por julgar irregulares as contas da Companhia de Saneamento do Estado do Acre, SANACRE, exercício de 2013, de responsabilidade do senhor Luzimar Alencar de Almeida, diretor-presidente, né, portanto, julgando a revelia, pela devolução de R$ 575.285,23, corrigidos na forma da lei, referente a juros e encargos pagos sem qualquer justificativa legal, pela aplicação da multa no valor de 3.140, previsto no artigo 89, inciso 3.570, artigo 89, inciso 3 da Lei Complementar, em face das demais fases, pelo arquivamento dos autos. É como voto, excelência. Obrigada, senhor conselheiro. Passamos à votação. Conselheiro José Augusto. Acompanho, excelência. Conselheiro Valmir Ribeiro. Põe o voto, senhora presidente. Conselheiro Antônio Cristóvão. O relator. Conselheiro Ronald Polanco. Acompanho o voto. Conselheira Dulcinea. Com o relator. Então, há unanimidade nos termos do voto do conselheiro relator, que continua com a palavra, com o processo agora 19.028. Obrigado, excelência. Trata o presente processo de prestação de contas da Agência Reguladora de Serviços Públicos do Estado do Acre, a GEAC, exercício de 2013, apresentada tempestivamente e que teve como gestor o senhor Vanderlei Freitas Valente, diretor-geral naquele período. O orçamento do Estado destinou inicialmente para a agência recursos de R$ 800 mil, sendo alterado no exercício, atingindo ao final 870 mil, isso no orçamento.
mas efetivamente foram repassados R$ 561 mil, a despesa atingiu R$ 538 mil, havendo um superávit financeiro de R$ 23.280. Houve a apresentação de algumas falhas iniciais, citados os responsáveis e o contabilista, os membros apresentaram tempestivamente defesa conjunta às folhas 236 a 243, anexo 2, conforme se depreende da certidão emitida pela Secretaria das Seções, a folha 245. Após análise da documentação juntada aos autos, a inspetoria, em seu relatório técnico complementar, as folhas 252 a 258, concluiu que a defesa sanou as falhas e irregularidades apontadas inicialmente, considerando regular a presente prestação de contas. O doutor Ministério Público Especial de Contas, através de seu procurador, ilustre procurador-chefe, doutor Mário Sérgio Nery de Oliveira, pronunciou-se a folha 263, é o relatório, excelência. Obrigada, conselheiro. Passo a palavra ao nobre procurador. Sem grandes considerações, a matéria é tempestiva. Como já dito, tem a responsabilidade do senhor Vanderlei Freitas Valente, diretor-presidente da AGEAC, evidenciando inicialmente as incorreções elencadas nas folhas 217 e 218. Citado o gestor e ainda os senhores Antônio Luiz Jarude Tomás, gerente executivo de Administração e Finanças, e Joel Francisco de Carvalho, gerente de Contabilidade, a resposta conjunta, segundo a instrução, saneou todos os pontos questionados. Assim sendo, sugerimos o seu julgamento como regular na forma do item 1º do artigo 51 da Lei Orgânica do Tribunal. É o parecer. Obrigada, senhor procurador. Passa a palavra ao nobre conselheiro relator. Obrigado, excelência. Nesse mesmo sentido, voto por julgar regulares as contas da Agência Reguladora do Serviço Público do Estado do Acre, a AGEAC, de responsabilidade do senhor Vanderlei Freitas Valente, referentes ao exercício de 2013 e após pelo arquivamento. É como voto, excelência. Obrigada, conselheiro. Passamos à votação. Conselheiro José Augusto. Acompanho o relator. Conselheiro Valmir Ribeiro. Voto com o relator, senhora presidente. Conselheiro Antônio Cristóvão. Senhora presidente, eu vou julgar suspeito nesse processo, já que o contador é meu cunhado. Pois não, conselheiro. Conselheiro Ronald Polanco. Acompanho o voto. Conselheira do Cine. Relator. A unanimidade nos termos do voto do conselheiro relator. Suspenda a sessão por 2 minutos.